Diário. Dentro do Notícia na Tarde, nesta quarta-feira, estamos de volta com Notícia na Tarde, aqui na CBN Diário e TV Com. A partir de agora, o Cidadão CBN Diário, Defesa do Consumidor, é o espaço para você tirar suas dúvidas, né? Quem é que não tem encrenca, né? Quem é que não tem encrenca em relação de consumo, em defesa do consumidor? É aquela compra que você fez na loja, aí comprou a TV pela internet, não chegou, chegou estragada, aí tu quer trocar, aí os caras dizem que tem que mandar para assistência técnica. Enfim, é só rolo, né? Esse é rolo, é compra pela internet também, e garantia, e direito à troca, e taxa de juros, enfim, é um monte de circunstâncias, né? São várias circunstâncias que nós temos aqui nessa relação de consumo. E hoje nós estamos com a Isabela Medeiros, que é professora e coordenadora do Escritório de Atendimento Jurídico no Sesusc. Professora, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Boa tarde. Agradeço o convite. Também a professora Cristina Bertoncini Correa, que é coordenadora do Núcleo de Direito Administrativo do Escritório Modelo do Sesusc e professora de Direito Administrativo. Professora Cristina, obrigado pela sua atenção aqui conosco. Você em casa pode encaminhar as suas perguntas no 3216-2550, também pelo Twitter da CBN Diário, Twitter pessoal, Renato Igor, tudo junto, e no e-mail renato.igor@tvcom.com.br. Bom, o seguinte, qual é o tipo de encrenca que mais acontece no escritório modelo lá do Sesusc, hein, professor? O que mais acontece? Quais são as principais demandas da sociedade que é atendida lá no escritório? Bom, o escritório modelo do Sesusc, ele tem um diferencial bem grande, porque normalmente os escritórios modelos atendem mais a área de família, tá? Muito divórcio, guarda, alimentos. Realmente é a área que se começou sempre. Tá. Só que, e claro, com as demandas modificando, sendo modificadas com o tempo, nós vimos que outras demandas começaram a aparecer. Também várias ações de uso capião, primordialmente aqui em Florianópolis, né? Mas também na área civil. Só que a partir de um determinado momento, vários cidadãos também começaram a procurar para outras demandas, como por exemplo no direito administrativo, na parte penal, na parte trabalhista. Então, por isso o nosso escritório ele acaba se diferenciando, porque a gente pensou em fazer núcleos do direito, entende? E aí os nossos núcleos são 6 núcleos, né? A professora Isabela pode até falar mais, porque ela é a coordenadora. O meu é mais o administrativo, mas vários núcleos para atender todas as demandas que podem aparecer, claro, desde que seja para um hipossuficiente. Mas realmente, assim, a prevalência ainda é civil. Muito bem, então é o seguinte, civil, família, né? Família, os campeão. Bom, e aí, professora, o que nós temos lá? Então, como a professora Cristina falou, nós temos 6 núcleos de atendimento especializado. Então, o cliente nos procura, é lógico que ele tem que passar por uma triagem, porque o atendimento é totalmente gratuito, ele não despende nenhum tipo de valor, e para que ele possa usufruir desse atendimento, ele tem que passar pela triagem, que basicamente vai verificar se ele tem condições financeiras de pagar ou não um advogado. Em termos bem gerais, a gente verifica se o cliente tem uma renda inferior ou equivalente a até 3 salários mínimos de renda familiar. Passando por essa triagem, então, a gente vai diagnosticar previamente que tipo de problema é esse. Se o problema é de direito civil, né, direito de família, uso capião, uma questão de contratos ou até de consumidor, como você mencionou, ou se é uma questão com direito penal, ou se é uma questão com direito administrativo, trabalhista. Nós atendemos também adolescentes, né, que tenham algum tipo de ato infracional, tenham cometido algum tipo de ato. Sim, a gente até pode falar se tivermos tempo. A gente tem um convênio, na verdade, para fazer o atendimento a esses adolescentes que estão, de certa forma, desamparados. E aí eles são encaminhados para equipes de atendimento. Atualmente o escritório modelo tem 6 núcleos de atendimento. A gente conta com 400 alunos matriculados. O Sesusc, que é uma faculdade muito numerosa em termos de alunos, então com o escritório modelo não é diferente. Atualmente nós temos 400 alunos matriculados nas disciplinas de escritório modelo, que são a prática jurídica real, e 13 professores. Esses 13 professores, então, dependendo da área de atuação, eles estarão orientando esses alunos
a atenderem esses clientes. Bom, o seguinte, só retomando aqui nessa questão do direito administrativo, professora Cristina, uso capião, a questão da posse da terra, né, do documento, da busca da escritura pública, enfim, isso acontece demais, né? Isso acontece demais, imagino. Qual é a sua orientação? É que assim, o uso capião, na realidade, é no âmbito civil, mas eu também oriento no âmbito civil, então posso te responder. Na realidade, quando o cliente chega, né, o hipossuficiente chega para pedir, ele quer a propriedade, quer deixar de ter um terreno de posse para ter a propriedade, nós temos que fazer uma lista de documentos, Renato, e isso às vezes a pessoa não entende, mas hoje o magistrado, o juiz que está nessa vara de registros públicos, que é a vara do uso capião, ele fez uma portaria e colocou todos os documentos necessários para você propor a ação. É chamada resolução número 6, resolução, né? Então, nós temos que pedir para o cliente todos esses documentos. Vai desde fotos, desde água, luz, telefone, tudo que ele tem tudo que comprove a sua posse anterior, escrituras de posse anteriores, que passou, né? Aí ele tem que ir num cartório, a gente encaminha com um modelinho já específico nos cartórios de registro de imóveis, da qual aquele terreno faria parte, para conseguir uma certidão de que ou não tem ninguém que é dono daquele terreno, um proprietário, ou que tem um proprietário, para que a gente possa, com todos esses documentos, conseguir fazer a ação de uso capião. O administrativo, que é o núcleo que eu coordeno, as ações são mais específicas de pedido de medicamento. Nós temos várias ações, muito comum atualmente. No núcleo de administrativo é o mais forte. Ações de medicamentos, conseguimos vários medicamentos, tutelas antecipadas. É bem interessante porque quando conseguimos a tutela antecipada, o juiz normalmente da Justiça Federal marca uma audiência, é uma audiência que vai todas as pessoas, tem o juiz, tem o advogado, tem a parte, tem o que representa o município, tem o que representa o governo, tem o que representa a União, tem também o médico que receitou o medicamento. Então é algo bem diferenciado que os alunos acabam aprendendo muito, né? E essas são as ações de medicamento, as ações de danos de responsabilidade civil contra o Estado, contra o município, contra a Casan, contra todos esses também tem uma ênfase grande, ações de responsabilidade civil, né? E mandado de segurança, quando é cabível, em algumas hipóteses. E o nosso caso mais importante do escritório modelo até hoje, né, que nós conseguimos uma das maiores vitórias do escritório, que é esse da Carmen Lúcia, uma cliente nossa, referente à moradia. Um conflito. É um conflito entre moradia e princípio constitucional da moradia e do meio ambiente. E, na realidade, no início a gente até ficou meio receoso de parecer que nós estávamos defendendo alguém em relação à moradia e depredando o meio ambiente, mas a situação é bem diferenciada. É uma senhora, um casal de pessoas mais... não é idoso, mas já com uma idade um pouco mais avançada, e que eles têm um terreno pequeno no Santinho, uma casinha bem assim, né, hipossuficiente mesmo, perto das dunas ali, em área de EPP. E aí o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra ela, e em primeiro grau nós ganhamos essa ação, o juiz deu a procedência, a sentença é linda, é uma sentença diferenciada, e que deu prevalência nesse caso específico. Ele fez inspeção judicial, não foi um julgado assim, teve todos os trâmites processuais, e o juiz foi até o local, fez uma inspeção judicial e fez uma decisão. E perdemos em segundo grau, o Ministério Público apelou, perdemos por unanimidade no Tribunal de Justiça, foram unânimes, né, em relação à prevalência do meio ambiente, nesse caso daí, e não da moradia. Só que o que é interessante para nós do escritório é que essa ação, nós conseguimos uma medida cautelar para suspender essa decisão do Tribunal de Justiça, e o tribunal também nós fizemos um recurso extraordinário, e agora quem vai julgar essa causa vai ser o Supremo Tribunal Federal. É o primeiro caso que o escritório modelo daqui
conseguiu e nós vamos... E talvez os alunos irão para o STF, bacana, né, assistir. Isso é muito bacana. Agora, é uma situação muito complexa, né? Muito difícil essa, né? Porque você tem de um lado o meio ambiente, do outro lado você tem um problema social que é sério, né? De saúde, enfim, negócio bastante complicado. Agora, professora Isabela, vocês estavam falando agora há pouco sobre documentos, né? E eu fiquei muito impressionado. Há poucas semanas nós transmitimos lá do centro de Florianópolis um evento da prefeitura, que é o evento Prefeitura Cidadã, e que tem uma série de serviços, né? Entre eles a confecção de documentos, carteira de identidade e CPF. Para minha surpresa, a maior fila no Prefeitura Cidadã não era no pula-pula, não era na piscina de bolinha, não era para fazer as unhas, nem fazer massagem. A maior fila, desde as 6 horas da manhã de sábado, 6 da madrugada de sábado, era a fila de gente de idade, na faixa de 40, 50 anos. Gente que não tem CPF, gente que não tinha carteira de identidade, né? Isso é muito precário, né? O nível de cidadania é muito baixo ainda, né? Na verdade, Renato, é o que a gente tenta discutir, conversar e alertar os nossos alunos, que de certa forma fazem parte de uma elite, pelo menos intelectual, né? Porque são poucos que têm acesso ao ensino superior, ver que realmente a nossa realidade é uma realidade que é de uma minoria da população, né? Então, de uma maneira geral, os clientes que nos procuram no escritório modelo têm problemas que não fazem parte do universo de quem está numa universidade. Sim, sim. Porque você não vai entender como é que uma pessoa, pelo menos para o nosso senso comum, né? Uma pessoa de 70 anos não tem uma carteira de identidade, ou não tem um CPF, ou está separada de fato há 40 anos e nunca se preocupou em regularizar essa situação. Então, esse é o nosso cotidiano. Então, é um cotidiano que, primeiro de tudo, nos proporciona uma maturidade, muito embora seja triste a gente ter que falar, né, ter que amadurecer com base nesse tipo de problema, mas de certa forma isso nos traz um amadurecimento, nos traz uma vivência e nos traz um aprendizado para nós, professores, e para os alunos também. Mas é a realidade, sim. Então, nós no SESUSC, o SESUSC tem um eixo muito claro, focado na questão da defesa dos direitos humanos, e nós no escritório tentamos criar um diferencial realmente focado nessa defesa de uma maneira geral. Por conta disso é que a gente tenta, assim, a passos às vezes nem tão largos, porque é um caminhar diário e muitas vezes difícil, recebe certas resistências, porque a gente precisa do apoio dos alunos, precisa de um apoio institucional que existe, mas não depende só da gente. Mas de tentar modificar essa mentalidade de que nem tudo no direito se resolve no judiciário. Sim. Né? Então, a parte contenciosa, que é o que a gente chama, né, de você encaminhar o cliente ou mover uma ação judicial, nem sempre resolve. Pois é, isso é uma mudança de cultura, né? Exatamente. Essa é uma nossa cultura é a cultura do conflito. Exatamente. É a cultura do conflito na justiça, né? E o que a gente tem tentado estimular é uma cultura do consenso. Então, os nossos alunos, eles estão orientados realmente a buscar primeiro um consenso. Se não há possibilidade de consenso, é que a gente vai para o litígio. E toda essa parte consultiva também. Porque se uma pessoa de 70 anos não tem os documentos básicos, talvez ela não esteja podendo usufruir dos seus direitos mais básicos também. E talvez nem conheça esses direitos básicos. Certamente uma coisa atrelada à outra, dever, falta de informação. O dever do operador do direito, e mais ainda, o dever de conscientização de nós docentes, né, que estamos ensinando futuros operadores do direito, é alertá-los da importância primordial dessa parte consultiva e de ensino da existência de direitos para essa população. Muito bem. Este é o Notícia na Tarde com o Cidadão CBN Diário. A gente vai para o intervalo rapidinho e em instantes estaremos de volta com o esporte e aí a gente retoma esse bate-papo. Até já.